Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Rádio do Box. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças do regulamento para o campeonato de 2026. Começando com o EDM e as primeiras mudanças. Fala aí, Eme. E aí, galera, beleza? Então, só começando, esse regulamento, ele vai durar de 2026 a 2030, né? Com algumas mudanças já meio planejadas para 2027, 2028, mas o 2026 é o que vai mudar mesmo, que vai dar a grande diferença do que foi até 2025, né? A gente vai começar falando das novas regras técnicas. Então, os carros, a partir de 2026, eles vão ser menores e mais leves. Eles vão ser 30 quilos mais leves. A distância entre os eixos vai ser de 20 centímetros a menos do que era no ano passado. E a largura do carro, 10 centímetros a menos. Eles têm de 15 a 30% de carga aerodinâmica diminuída e 55% menos arrasto, que é a resistência do ar, né? Os pneus também são mais estreitos, o que aumenta o desgaste, então possivelmente a gente vai ter bastante questão de estratégia aí para 2026, por causa de paradas e tal. E o assoalho, ele vai ser plano e o difusor menos potente, ou seja, vai ter menos efeito solo atuando na velocidade dos carros e mais a parte de a própria aerodinâmica dos carros que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí sobre a parte de ultrapassagens. Então, assim, o que que eles quiseram fazer? Uma categoria mais competitiva na pista. Por quê? Ano passado a gente viu que assim, os carros estavam muito próximos, mas próximos nas classificações, né? Então a gente viu questão de o Q1 praticamente inteiro no mesmo segundo, então era coisa de detalhe. Só que a corrida tava muito chata. A gente comentou isso em várias corridas. Poucas ultrapassagens, só com DRS. Então, assim, para esse ano, né, para esse novo regulamento aí, a ideia é que exista mais competitividade dentro da pista, né, na parte da corrida mesmo, com ultrapassagens, porque a gente vai também falar um pouquinho mais pra frente, mudou a questão do motor, o pessoal vai ter que fazer uma estratégia diferente. O próprio piloto ali, ele vai ter que entender muito mais o carro para ver como é que vai lidar com isso. Então, eu acho que pode vir a ser legal. Talvez não no começo, porque as maiores equipes têm mais dinheiro para investir no carro, mas Não. quem sabe? Esse é um detalhe que é engraçado, porque assim, vamos dizer assim, desde a época que eu assistia mais, que eu tive aquele hiato assim e voltei a assistir, é sempre a mesma história. Toda vez que muda alguma coisa, porque nós queremos mais ultrapassagem, nós queremos mais competição, e acabam tá acabando sempre na mesma coisa, assim. Porque tem isso, eu acho, tem isso que você falou. Às vezes a dominância, quem consegue ler, interpretar o regulamento e achar as coisas ganha uma certa dominância, demora para os outros pegarem, alcançarem, e daí já está no meio da temporada. Não quer dizer que o campeonato está fechado, a gente viu esse ano passado como é que foi, né? A própria Red Bull que no começo patinou, 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 e depois quando pegou, chegou muito perto. Mas é essa de, queremos melhorar a questão da pista já não é de hoje. Já não é de hoje e assim, pode ser que a intenção pode ser boa, mas a prática pode ser que seja muito diferente, né? Na verdade, todas as mudanças, pelo menos nos últimos anos. Porque vamos combinar que quando eu era mais nova que eu assistia, eu não entendia nada sobre esse negócio de regulamento, né? E nem sei também, pelo que eu lembro, também não era tão um regulamento tão restrito assim. Meio que cada um fazia o que queria e vamos seguindo a vida, Não, né? tinha, né? Tinha. Tem um exemplo muito bom, que até para quem não assistiu a série, acho que está no Netflix, se não me engano, a série sobre a Brown GP. Por exemplo, a Brown GP só foi o que foi e campeã naquele ano porque eles tiveram uma leitura muito boa do regulamento e uma diferença no regulamento fez uma diferença no carro que deu uma super vantagem para eles, que assim, eles corriam sozinhos, basicamente. Tudo bem que acho que não, desde então não teve nada nesse tipo que assim que foi tão gritante, mas assim de novo é a leitura, é a interpretação e achar uma brecha, né? Nesse caso agora tudo bem, vai mudar, beleza, vai mudar para todo mundo. Tem outras coisas que a gente vai falar ainda
sobre as mudanças. Tem algumas coisas interessantes que eu achei na parte de trazer mais para a realidade do resto do mundo, não só a Fórmula 1, né? Eu achei isso interessante. Mas a prática pode ser muito diferente da teoria, então vamos acompanhar. Teve, usando aí a Brown como exemplo, a própria Mercedes, quando começou lá aquele grande espaço que só ela venceu, ela também tinha, ela pegou uma brecha no regulamento e ela fez uma questão. Hoje eu não vou saber explicar exatamente, mas era com o próprio volante, tipo, ela mudava uma configuração com o volante. Então era um carro que respondia muito melhor. E não era tipo um botão, era o volante se mexia de um jeito diferente. Então, assim, aí também, ninguém conseguia competir porque ela tinha achado essa brecha e só ela tinha isso. Sim, Então, é isso. Também tem a leitura, eu acho que é a leitura mais das brechas. Inclusive, já tem a questão que, se eu não me engano, é Mercedes e Red Bull, elas já acharam uma brecha no regulamento do motor, e o motor delas está mais avançado que os outros, porque elas acharam essa brecha e já estão usando. Então, assim, o negócio é, é achar o ponto que vai te deixar diferente sem você quebrar nenhuma regra, porque o que não é proibido é permitido. Então. exatamente. Só um detalhe, só um adendo. É engraçado que você falou essa questão você falou a Mercedes ou a McLaren, desculpa. Mercedes. Então, a Mercedes, né? Tinha um carro também que tinha que chamava Kombi. Ela tinha, É, ela também da tinha um folga. ajuste, ela também tinha um ajuste no volante. Só que Que poucas pessoas conseguem lidar com esse carro, inclusive. Não é, eu não acho é para que todo mundo. então, eu acho que funcionava ao contrário, na verdade, né? Tipo, não dava muita vantagem, né, na questão do handling, né? Desculpa, eu tinha que usar Não, a brecha. não podia perder. Não podia A brecha perder. foi dada. Verdade. Ah, bom, e o que mais? O que mais que você achou aí pra gente? Então, como eu falei, a ideia é que tenha mais ultrapassagens. Então, uma das mudanças desse novo regulamento é exatamente no sistema de ultrapassagem. Até ano passado, a gente tinha o famoso DRS, que era a abertura da asa móvel, né? Da parte traseira, que diminuía esse arrasto, né? Então o carro tinha mais velocidade. Então ele só podia abrir a partir de determinado ponto o carro estivesse a menos de um segundo atrás do carro da frente e ele podia abrir essa asa. Agora não existe mais isso dessa forma, né? A asa dianteira e a traseira, elas são móveis, só que essa abertura e fechamento são manuais. O piloto vai acionar durante a corrida no horário que ele quiser, assim. Então ele pode, por exemplo, aumentar o tamanho o espaçamento da asa ali enquanto ele estiver numa reta de determinado tamanho, ela precisa ter um tamanho mínimo. E daí, para ele aumentar a velocidade, e ele mesmo vai fechar essa asa para a hora que ele precisar fazer curva para melhorar a pressão aerodinâmica. Então, assim, Se ele esquecer, se eu lascou-se a esquecer, curva. faz igual o Bortoleto do Brasil e se arrebenta, né? Vamos estar evitando. Eu já vejo aquele monte de botão, eu já acho que eu não seria capaz nem de andar em primeira ali, com aquele monte de botão tendo que apertar. Imagina botando mais botão, né? Mas os caras estão acostumados. Para mim, me faz sentido, eu não sei se dá para fazer essa analogia, da época do que saiu o CARES, né? Era o CARES, né? Que era o sistema que tipo, dava um extra, também era acionado, os caras acumulavam a energia, não sei se você lembra dessa época. Não. Então, Mas meio que voltou isso daí também, porque não é só essa parte é durante a corrida, o cara pode usar como ele bem entender, do jeito que ele quiser, não precisa estar a distância nenhuma. Porém, vai ter também um botão estilo push, que é isso daí que você falou. Dependendo da quantidade de bateria que ele tiver no carro isso, ainda, na hora da ultrapassagem, ele aciona esse botão para dar um gás a mais para ele conseguir ultrapassar. Só então, que essa é daí, toda a ideia do pode CARES, falar. velho. Não, não, antigamente até, eu acho que pode procurar mais depois, porque eu lembro da época que implementaram o CARES, que era basicamente isso, acumulava energia, né, elétrica, né, por causa da, né,
funciona ali como basicamente como um dínamo, de uma certa forma carregava, e aí ele tinha isso para puxar. Só que o problema é que na época fizeram mal e porcamente, tinha eletricidade saindo pela carenagem, tipo, deu choque em mecânico porque tocou na carenagem, tipo assim, o negócio absurdo. Então eu não lembro eu lembro que não durou muito assim, mas eu acho que a tecnologia ainda estava ali, né? Sim. Então, eu acho que eles devem ter pegado a parte que presta dessas coisas e tirar a parte de choque das pessoas. Eu espero, né? A Né? gente vai ver por aí. Então, esse botão, né, é o Overtake Mode, que vai estar no volante também. E essa sim, o piloto tem que estar a menos de um segundo de Ah, distância tá. da frente para ele poder acionar. Ele não pode ficar assim para tentar se aproximar, entendeu? Entendi. Para se aproximar são outras coisas. Então, o E DRS, ele por também. exemplo, desculpa, Oi? só para deixar bem claro. Então, o DRS, por exemplo, eu tô fazendo volta, tipo, né, eu nos meus anos de corrida, né, o piloto tá fazendo volta, então ele, por exemplo, nas retas lá ele quer abrir para tentar ganhar, só que, tipo assim, eu não sei o quanto vai ser, né, o quanto vai ser se todos vão fazer e a qualquer momento, né? Então, a não ser que alguém ache um estilo de pilotagem que, tipo assim, que consiga abrir mais mesmo não estando em reta, por exemplo, dependendo do circuito, né? Mas tudo bem. E ele vai Então, abrir é então a porque qualquer momento. então, é que assim, tudo vai depender, como eu falei, da questão da energia, porque agora o carro vai ter muito mais a parte elétrica do que ele tinha, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, tem essa parte de você economizar energia. Então, ele não pode também ficar acelerando demais, porque senão ele vai perder potência depois. Então, ele vai Tá. ter que balancear isso durante a corrida para saber o quanto ele usa para poder recarregar a bateria e tudo. Então, assim, não vai poder ficar usando a torta direito também, senão uma hora ele vai perder potência. E daí não vai adiantar nada, Ah, legal. né? Vai ser possivelmente mais uma das coisas que o engenheiro vai, na telemetria, vai falar assim, ó, usa agora, né? Nas É, próximas 3 voltas usa, tal. Não, legal, legal. exatamente. E ainda tem mais um botãozinho lá, que é o Boost Mode, que é de defesa e ataque. Então, tipo, é também uma carga extra de potência para ele se defender ou para ele atacar. Então, assim, é isso que eu percebi, assim, pesquisando. A gente não sabe se vai voltar a ser de fato isso, mas, assim, tem mais chances de ataque das oportunidades que tinha até ano passado. Entendeu? Você É, tem mais opções, só que você vai ter que também ser um cara muito mais estrategista, então porque fica para mais você não gastar técnico. tudo. Mais, É, parece que parece a gente correndo no Mario Kart, entendeu? E tá com a tartaruguinha, tá com não sei o que, é a hora de jogar. Vai ficar mais técnico, na verdade. Você vai ter que escolher momentos pra definir. E assim, lógico, no começo vai ser meio bagunçado, possivelmente, por mais tipo, inteligentes e acostumados sejam os pilotos com né, façam teste e tudo, mas eu acho que os momentos e aquela história, vai ser a técnica que vai decidir a hora que o cara usar, vai ter gente que vai usar melhor, vai ter gente que vai usar em momentos errados, né? exatamente, até por conta da ansiedade, o cara que for mais controlado, que for mais frio, possivelmente vai usar melhor isso. Então, assim, e lógico, tem a questão do começo, né? É uma coisa que eles não estão acostumados a usar. Então, Exatamente. assim, às vezes vai ter uma decisão péssima que vai fazer ele perder a corrida, porque, tipo, usou esse tipo de coisa na hora errada. Então. Eu acho que assim, se tiver pelo menos, sei lá, umas duas ou três equipes mais ou menos parelhas, aí vai dar para ver brigas boas, eu acho. Ah, legal. Espero. Só uma coisa então, aquilo que a gente se acostumou nesse ano a mostrar, por exemplo, as pistas com as áreas de DRS, então morre. Não, assim, eu não vi ainda se ainda, como tem essa parte do overtake mode que precisa estar menos de um segundo, possivelmente ainda vai ter zona de detecção para isso, né? Mas eu não sei se vai ser, por exemplo, eu não vi nada a respeito se vai ser em pontos específicos, mas acredito que ainda vai, tipo, por questão de segurança mesmo, Sim. mesma coisa, deixar antes de retas longas para poder dar esse.
esse que é a mais, né? Porque senão também, de repente, o cara não consegue frear e daí vai causar um acidente. Então assim, É, ou acredito que vai talvez, ter zonas específicas. ou talvez vai liberar e se aí começar a dar zica, os caras inventam É. alguma coisa para controlar. Não, tá certo. É, porque tem a outra parte, né? Eu acredito que o Boost Mode e a parte da asa dianteira e traseira móveis, isso daí você pode só fazer no geral, né? Sim. Mas essa parte do overtake, eu acho que vai precisar ser em pontos específicos. Não tenho certeza, posso estar enganada, mas aí a gente vai ver conforme acontecer a primeira corrida aí, porque por enquanto eu não vi nada a respeito. Não, tá certo. Não, beleza. Vamos seguindo então. O que mais? Então, já que a gente falou bastante questão de potência elétrica, tal, vamos falar do novo motor híbrido, que agora ele vai ter um equilíbrio de quase 50-50 entre o motor térmico e o motor elétrico. Aumentou não, vai ter o máximo de 476 cavalos de potência o motor elétrico, quase me fugiu a palavra. Com um aumento de recuperação de energia de quase o dobro do que recuperava até ano passado. O aumento vai para 8,5 megajoule de energia. Então, tipo, vai recuperar muito mais e vai trazer mais essa potência mais rápido, né? Só Sim, que nem a gente falou, ao mesmo tempo eles vão estar usando também muito mais potência porque agora, tipo, tem essa oscilação grande. Então, os caras sim, vão ter que se organizar aí fazer a estratégia bem direitinho, que senão acho que mesmo recuperando o dobro, uma hora vai ficar sem potência. E como você falou dessa parte que está trazendo mais para galera mais ou menos, mas assim, para sei. Pro mundo real. pro dia a dia, digamos assim, teve uma mudança na unidade de potência que era o MGU-H, que mudou para o MGU-K. Tecnicamente, a mudança dos dois, eu não vou saber explicar para vocês. Mas o que acontece? Esse MGUK, ele é melhor do que o anterior nessa parte de, como se diz, recuperar a energia e tal. Ele é mais barato e mais fácil de aplicar na indústria automotiva. Então, é isso. A Fórmula 1 nada mais é, a gente sempre comenta isso, porque ela é um esporte? É, mas ela é também ciência. Eles usam a Fórmula 1 para melhorar a Sim, parte, né, tecnológica, exatamente para aplicar no dia a dia, nos carros, principalmente nos tops de linha, para depois ir para a parte mais popular, obviamente. Então, sim, assim, isso já é uma coisa que eles já estão planejando para trazer para os carros híbridos, né? Ou elétricos, eu imagino, de forma geral, para essa recuperação de energia ser melhor. Então, sim. achei legal essa ideia aí. É, não, E daí, e pelo que eu tava lendo, só para adicionar a isso aí, e pelo que eu tava lendo, é bem isso. Até porque, tipo, é, senão fica uma coisa muito desconexa da realidade do resto. Porque para as montadoras é isso que você falou. Para as montadoras tem um apelo grande em você, tipo, o que eu estou usando tecnologia aqui, trazer, né, para minha fábrica, né, para o que eu trabalho. E assim, e de novo, uma ligação com o esporte, porque senão fica uma coisa muito aquém, né? Tipo assim, uma tecnologia, você usa coisas, tipo, que nunca vão ser usadas no mundo real e as pessoas, tipo, não cria uma conexão com aquilo, né? Então, pelo que eu vi, é muito dessa história. Lógico, isso nós estamos falando assim, acho que você falou bem, primeiro os carros de ponta, né? sim, Mas, por exemplo, a parte de híbrido, em geral, por exemplo, eu tenho um carro híbrido aqui. Tipo, você vê o quanto tecnologia, você pegar um carro de 10 anos atrás, o quanto mudou, assim. Então, tipo, e mesmo assim você vê que tem muita coisa a melhorar. A recuperação de energia é uma, porque o carregamento da bateria de um carro híbrido, você vê que, tipo assim, você vai, quem se interessa por isso vai medindo um pouco, você vê que ainda não é muito eficiente. Então, né, o que puder vir na parte de tecnologia vai ajudar bastante na. Baratear eu acho difícil, mas, né, mas pelo não, mas menos é para assim, quem pode pagar. não a princípio. A partir do momento, assim, é uma coisa que a gente
Eu aqui no Brasil não vejo muito para o futuro, porque assim, não vale a pena para o Brasil, tendo a quantidade de petróleo que tem, mudar o tipo de combustível que é usado. Porém, em questão de meio ambiente, a gente já vai tanto para combustíveis mais sustentáveis, quanto para a parte elétrica que vai, que, né, vamos dizer assim, vai poluir menos, É. digamos assim, né? Gastar menos recursos. Sim, mas você Então, falou assim, combustível, você falou só um detalhe antes que eu perca o gancho. Você falou de combustível. Combustível por muito tempo foi isso eu lembro até tipo épocas da Petrobras, principalmente, né, coisa que era o combustível, né, que fornecia para a Fórmula 1 assim. O desenvolvimento de combustível foi muito grande na Fórmula 1 e passou de volta para o público, então é interessante. então, é até o próximo ponto que a gente vai falar é exatamente combustível. Mas aí só, então, finalizando essa parte, é mais assim, tipo, não fica baixo custo a curto prazo, obviamente, Sim, porque querendo ou não, tudo que é desenvolvido, eu como sou da área farmacêutica, sei essa parte de toda a área de pesquisa, você tem que ter o retorno de tudo que você investiu em pesquisa. Então, assim, lógico, quando a coisa é descoberta, ela é cara porque ela precisa repor todo um dinheiro que foi gasto durante anos até chegar naquele ponto. Porém, com o tempo, isso realmente vai abaixando de preço porque vão vindo tecnologias novas que vai deixando aquilo para trás, e aquilo ali passa a ser obsoleto e vai ficando barato. Então, assim, a curto prazo, obviamente, o valor de um motor elétrico, de um carro elétrico não é baixo, não é. Mas futuramente você já vê que hoje em dia os híbridos, eu sim, vejo por aqui, apesar de não ser barato, que carro nenhum no Brasil é barato, os carros híbridos já estão mais ou menos no preço de um carro top de linha combustão. Então, sim. assim, Não, e às tem, vezes a pessoa que tem dinheiro para comprar um carro top de sim, linha, ela já vai com um híbrido. Porque, de repente, sim. no futuro, a economia com combustível já vale a pena o investimento que fez. Não, foi a nossa aqui como é mais parelho, foi a nossa decisão, foi a questão de realmente economizar mais assim, é absurdo, é absurdo. Dobra, assim, vamos falar diferente, cai pela metade o consumo, então vale a pena. Uma coisa que eu ia falar também tem a questão, lógico, quando você está falando do equipamento inteiro, por exemplo, motor, é um pouco mais complicado, patente, coisa, mas tem muita questão também, tipo assim, quando você inova em algo, você tem um período onde só você pode aplicar aquilo, né? Depois isso cai, vai, né? Depois de tanto tempo, cai. Daí eu lembro muito das máquinas de café, né? Por muito tempo ela foi patenteada, e tal, só ela podia. Então os caras fizeram dinheiro a rodo, cobravam o que queriam, o pessoal comprava. Quando aquilo saiu da patente ali, né? Tipo, aí popularizou, aí tipo assim, aí o preço foi lá embaixo. Então é isso, a tecnologia funciona assim, não tem jeito, né? Então, o que é legal, Exatamente. o que é ok, né? O que é, acho que exatamente isso que você falou. Quem fez toda a pesquisa, quem teve o trabalho e gastou dinheiro para fazer a pesquisa, tem direito de tirar os retornos, né? Exatamente. E daí, aproveitando esse gancho que a gente fez de tanto o motor quanto o combustível, eles estão focados mais uma vez em desenvolvimento sustentável. Então, combustível sustentável e renovável, porque eles querem bater a meta de emissões líquidas zero carbono até 2030. Então, tipo, principalmente esse novo regulamento é muito focado nessa parte sustentável. Tipo, você vê que os motores vão usar menos combustível, porque agora eles são só 50% a combustão, né? Sim, Térmico, no caso. E então, assim, já você vê que a Fórmula 1 também deu uma mudada no calendário para deixar algumas é, etapas mais próximas para ter menos viagem, porque é muita viagem de avião e tal. Antes a gente falava sim, que, meu, começava na Austrália, depois ia para os Estados Unidos, depois ia para a Europa, daí voltava. Então, assim, faz tudo ali na Ásia. Depois faz meio que tudo na Europa, uma coisa ou outra sai do calendário, porque o calendário é muito grande hoje em dia. Mas você vê que sim. os das Américas ali é meio todo mundo junto. Você vê a Austin, depois vai para México, México, depois para o Brasil, Brasil, depois volta para Las Vegas. Então, assim, fica tudo mais ou menos no mesmo lugar. Então, eles estão muito focados nisso. E assim, eu vejo muita gente reclama a questão do barulho, né? Hoje em dia os carros têm um barulho muito mais baixo, muito, né? O ronco do motor é muito menor. Só que assim,
é que nem a gente falou assim, é uma faculdade basicamente ali usada para ciência. Então, tipo, eles têm que evoluir. Infelizmente, o barulho vai ser menor, até porque poluição sonora também é um problema do, Ah, do mundo. Então, assim, eles vão tentar melhorar o máximo que eles puderem para trazer isso para o mundo, para melhorar o mundo que a gente vive. Então, sim. assim, vai ter as partes que a gente vai preferir antigamente, até por uma questão de nostalgia mesmo. Vai. É, mas Mas tem que pensar no futuro, não adianta. não adianta. E a Fórmula Um ela já é um mundo diferente, a gente até fala É, questão financeira. Ela já é um mundo sim. à parte, que a gente paga para ir no evento desse para se chamar de pobre em 5 idiomas diferentes. Mas é um mundo diferente em tudo, se você for ver, no nível de É, tecnologia. exatamente. Apesar dos caras consertar carro com Durepox, sim. Ah, Mas assim, é uma evolução. O que os pilotos têm de tipo de treino e mesmo da parte mental, assim, de que você vê que é um cara que tá se matando no físico, mas ao mesmo tempo ele também não pode parar de pensar, não é um negócio que ele consegue fazer automático. Então, assim, é um mundo diferente. sim. Que quanto mais a gente se aprofunda na informação dele, eu acho muito legal. Eu acho muito bacana, assim, É, mas tipo. é isso, é não ser desconexo tanto da realidade, porque senão vira um esporte elitista, que já é, mas assim, É. piora, e as pessoas vão falar assim, tipo, vai começar a ter aquele questionamento assim, tipo, vale a pena? Não é você, tipo, realmente colocar um esporte que não tem nada a ver com a vida do, tipo, do- da maioria do planeta, tipo, e as pessoas vão começar a questionar se não é muito desconexo. Então, acho legal eles tentarem trazer, lógico, ainda é, né? Só de você correr em Mônaco, né? Você já sabe que, tipo assim, nós não estamos falando de qualquer coisa, mas é legal. Eu É acho que que vale a pena. apesar de ser muito longe do que a gente vive, a gente sabe que aquilo uma hora vem pra gente. É isso que você falou, né? De tipo É, assim, de repente você saber que esse tipo de motor vai ser usado num carro que eu posso vir a dirigir um dia. sim. Então, assim, Não, é essa possivelmente a gente já conexão que eu dirige. acho que é. Possivelmente já acontece isso hoje. A gente já dirige coisas que foram, né, tipo assim, lá atrás foram Desenvolvidas desenvolvidas. para eles. Ah, exatamente. Legal. Mais alguma Exatamente. coisa? Sim, aproveitando, né, é muito bonita essa parte de sustentabilidade, né? Vamos pensar no futuro. É bom pensar também no futuro do piloto, ele sobreviver à corrida se acontecer alguma coisa. Então, eles também estão focados em uma melhora da segurança. Até porque a gente vê que, graças a Deus, nos últimos anos não tivemos tantos acidentes assim, né, Ruins, né? fatais, né? Acho que teve alguns, infelizmente, não tão longe assim, mas, né, são mais raros. E até a questão do o Grosjean, que teve há um tempo, faz, né, 6 anos aí, que foi 2020. Então, assim, são acidentes sérios, graças a Deus não fatais, mas ainda muito sérios, que podem, né, Sim, podem prejudicar muito a vida do piloto. Então, eles fizeram duas mudanças. A mudança no design do bico, que ele agora tem dois estágios, então ele reduz o risco nas colisões frontais. Eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, vocês podem ver um Fusca, por exemplo, e um carro hoje em dia. Isso daí vamos trazer para cá. O Fusca, se você der com ele no muro, você destrói o muro. E o carro hoje em dia, a gente fala até que é feito de plástico. Se você bate, você destrói o carro e o muro fica lá quase sem risco. Por quê? Quanto mais destruído o carro ficar, menos impacto em você que está dentro sim. vai ter. Então como é que me fugiu a palavra agora? Mas assim, Ele deforma. É, ele dissipa a força que seria impacto com sim, você. Quando você bate o Fusca, além do muro ser destruído, você também porque toda a força não destruiu o carro, a lataria, então ele pegou em você e no muro. sim, Então, assim, os carros da Fórmula Um também precisam se destruir, só a parte onde fica o piloto ficar inteira, exatamente para diminuir a força do impacto. Então, é essa a ideia desse bico que ele tem dois estágios. Então, possivelmente o primeiro vai se, enfim, não vai sim. sobrar nem para conversa.
o segundo vai reduzir um pouco mais de impacto antes de chegar no cockpit, né? Sim, E também teve mudanças nas laterais, possivelmente nessa mesma ideia de tipo, principalmente por causa daquela batida em T, né, que às vezes acontece, então, tipo, pegar a lateral do carro, os carros também se destroem. E na célula de combustível. Acredito que essa principalmente tem a ver com o acidente do Grosjean, sim. porque o carro, né, tipo, o carro se dividiu em dois e pegou fogo. Então, fazer uma proteção maior para a célula de combustível para ela não se destruir no momento de uma batida. Talvez seja isso. Não sei exatamente porque não fala especificamente Sim. o que eles fizeram. Porém, também eles estão fazendo testes mais rigorosos, exatamente para ver se todas essas mudanças passam nos testes. Ah, legal. Certo? E aí, mais alguma coisa? Sobre os carros, sobre o motor, é isso. Mas esse regulamento também trouxe algumas coisinhas extra corrida, né? Sempre tem algumas coisas agora. Eles mudaram a quantidade de pessoas que podem ficar nos boxes para ajudar agora nessa mudança. Então acho que vai ser permitido um pouquinho mais de gente para ter mais gente analisando as coisas. Mas uma mudança que na verdade é para 2027, a pré-temporada vai ser só um dia. Atualmente são 3 dias de pré-temporada. Vai ser um dia só. Não sei se isso é bom. É, eu imagino, Porque eu acho imagino que que não. você vai dar pouco tempo pro povo estudar tudo que precisa. Mas, enfim. Uma mudança que eu acho legal é que no TL1, em final de semana de corrida sprint, esse TL1 vai poder ser estendido em caso de bandeira vermelha, dependendo do horário que essa bandeira vermelha acontecer, para que todo mundo possa fazer os testes, né? Porque é uma Sei, coisa que a gente comentou já em alguns vídeos nossos. Final de semana de sprint, o TL1 não diz nada com nada, porque ninguém conseguiu testar birosca nenhuma, daí, tipo, aí deu uma bandeira vermelha, deu uma bandeira amarela, né, atrapalhou toda a corrida, então o TL1 vai poder ser estendido, né? Não, sei. não É, diz você já tinha exatamente por comentado isso. quanto tempo, É, não diz exatamente por quanto tempo, mas ele vai ser. E a, a FIA, a Fórmula 1, de forma geral, ela recebe muita crítica em relação à pontuação da superlicença para os pilotos da Indy. Porque assim, a Fórmula 1 não liga muito para a Indy, porque a Indy é mais mercado americano, né? Só que sim. agora eles estão querendo também trazer, e o problema é que a pontuação da Indy é menor do que da Fórmula 2 e Fórmula 3, por exemplo. Então tem pilotos que aparentemente são muito bons, mas eles não conseguem a pontuação necessária para superlicença para poder correr na Fórmula 1. Então eles mudaram essa pontuação para tentar, tipo, aumentar a quantidade de pilotos com possibilidade de correr uma Fórmula 1. Americanos. Sim, americanos, tem até já um que é eu acho que eu falo o nome dele errado, é o Colton Herta, alguma coisa assim, o nome dele, depois a gente vê direitinho. Que ele já tá, o nome dele já tá cotado para Fórmula 1 tem, ó, 1.000 anos. Só que ele não conseguia a pontuação. Aí agora, com essa mudança, ele já tá, porque ele já tá sendo cotado para ser piloto Cadillac. Então, assim, Ah, sim. a hora que ele conseguir a pontuação, Bottas ou Pérez vão dar sayonara ali e esse cara vai entrar. Então, é isso. Grande chance do Bottas, né? Do Assim, Bottas, até porque do o Bottas Bottas tá levar de uma bota. férias, né? Levar uma bota, levar uma É, bota. até porque o Bottas tá de férias há muitos anos na Fórmula 1. Não, é legal isso aí. Só me preocupa um pouco o histórico que tem de pilotos da Indy vindo para Fórmula 1, porque eu me lembro de um que foi assim, que era maluco, que era o Montoya, né? O Montoya Nossa. veio de ser, tipo assim, de ser top na Indy, falar assim, vai arrebentar, e realmente, ele Ele arrebentava arrebentava. os carros. O maluco era Porque, doido, olha, doido, 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 é, doido. é engraçado que assim, tipo, lembro muito do nome do Montoya, mas assim, eu lembro dos acidentes dele. Tipo, é a única lembrança que eu tenho na minha cabeça, é ele passando, tipo, por cima de outros carros, assim, então, tipo, Não, muito louco, velho. maluco. Maluco, 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 maluco. Assim, e não era piloto ruim, pelo contrário, era um piloto muito arrojado. Só que assim, eu acho que na Indy, a questão de você fazer muito circuito oval, eu acho que o freio não é muito usado.
Não. Entendeu? Principalmente na época que ele corria. Então, assim, ele tinha problema com o freio. Entendeu? Então, É. assim, eu não. É engraçado. Só, eu não sei se você viu, e eu queria. É que eu não gosto de ficar botando vídeo de outros lugares, porque pode derrubar o vídeo e tal. Teve uma cena, se eu não me engano, foi da NASCAR. Não sei se você viu do cara que meteu o pé no acelerador, ele precisava passar vários carros, ele meteu o pé no acelerador, hoje não é mais permitido. E ele bateu no muro Do de muro? propósito. Aham. É tipo assim, era o Montoya sem a parte do muro, entendeu? Cara, É, aquilo ele bizarro. foi usando o muro para fazer a curva, que ele não ia conseguir fazer sem o muro. Não, porque ele não ia conseguir chegar. Tipo assim, daí só meteu o pé embaixo e falou assim, entendeu? Tá Dane-se. bom. E hoje não pode mais, né? Tipo, foi É, depois que ele fez isso, foi. Mas, cara, bizarro. E era o Montoya na Fórmula 1. Só que o problema é que na Fórmula 1 tinha muita curva pro Montoya. Entendeu? Então. Mas tudo bem que hoje a Indy, pelo que eu vejo, assim, a Indy tem muito mais circuito de rua, né? aham. Antigamente. Por isso que, pra mim, sinceramente, a Indy nunca me pegou na época que eu assistia, porque o circuito oval é muito chato. É, Circuito oval é muito chato. Entendeu? Por mais que tenha esse dá problema umas da, brigas da- legais, assim, exatamente, mas assim, dá uns negócios mas é, legais, mu- mas é mas é muito aquilo, chato. tipo, é só, esse é literalmente um bando de playboy dando volta em círculos, aí, tipo, uma hora cansa. Exatamente. Não, e a Indy sempre me pegava muito a questão de, tipo assim, o cara tá em primeiro, daqui a pouco o cara tá em 26º, daí, tipo assim, aí parava de novo, o cara tava em primeiro de novo. Tudo bem que a questão dos boxes, mas assim, as estratégias eram estranhas. Eu assisti Aham. muito a época do Tony Canaan, né, Gil de Ferran e tal. Mas assim, eu não sei, não me prendia. Não me prendia como a Fórmula 1 me prendia. Porém, a Fórmula 1 chegou a ficar muito chata, né? Então, assim, tem seus os prós e contras, mas só esse detalhe que você falou da superlicença, eu achei engraçado, porque realmente eu não lembro, pelo menos da Fórmula 1 nova, de um piloto de Indy que tenha conseguido vir e que tenha feito um papel muito bom. Sinceramente, eu não me lembro. É, Eu acho que o Zanardi, eu acho que foi o contrário. O a Zanardi, gente, eu na acho que verdade, isso que eu ia falar, a gente vê o contrário, né? A gente é, vê, e assim, não que os caras saiam da Fórmula 1 e se destaquem na Indy, não é isso. Mas assim, não, a gente vê muito esse tipo, o cara acabou a carreira na Fórmula 1, vou correr a Indy. Foi o caso do Rubinho, ele mudou para Stock Car, ele tava correndo na Indy, né? Tava para correr na Indy. Então assim, é, é mais é mais o contrário que a gente vê. E tendo hoje circuitos de rua, eu acho que talvez eu acho que tenha para ele é mais, tenha mais é. uma pegada legal. Mas realmente, a gente já vê a diferença, por exemplo, dos caras que correm a Fórmula 2 que vão para a Fórmula 1, os caras começam perdidaço, não tem noção de aceleração, de frenagem, não tem basicamente nada, porque os carros, a diferença deles é gigantesca, é um abismo de diferença. Então, Sim. assim, e teoricamente o circuito é o mesmo, só muda o É. carro. E já é um negócio gritante. Você imagina, tipo, uma pegada completamente diferente. Eu não sei questão de potência, eu não entendo muito de indie de verdade, assisti pouquíssimas vezes. Então, não entendo muito de Não, era potência, bizarro. da, A parte de reta era é, bizarro. Ela da chegava, questão, chegava. então, da questão da força G, exatamente porque, que você falou, no circuito oval não tem muita frenagem. Então, tipo, tem a intensidade da aceleração, mas não tem essa questão da frenagem, Isso, coisa. é. Então, talvez o cara ia se perder um pouco, principalmente no começo, para isso. Mas, né, aí, filho, faz teste, tem simulador, que é para isso. Eu Não, acho que é uma com opção. certeza. Hoje em dia, com certeza. Mas essa que você está falando, por exemplo, da F2 para F1, né? Você imagina um trajeto que você conhece. Aqui, tipo, da sua casa, né? Sua casa, coisa. Beleza, vamos dizer que zero trânsito, tá? Zero trânsito. Você está acostumado a dirigir um Celta. Te dá um Porsche na mão, entendeu? A primeira acelerada e a freada você dá, você vai dar no muro, velho. Você vai dar no muro, É, porque senão você não vai é, sair de boa. Você não vai sair de boa. Primeiro não. porque você vai, né? Então, assim, com certeza, pelo menos para o cara mais skilled, assim, quando o cara tem essa variação, vai de um para outro, vai de um para outro, é diferente. Agora, a primeira vez que você tá ali e a empolgação e o medo e a coisa, e você vai dar.
você imagina você tirar. Eu duvido que um cara que pega a primeira vez uma Ferrari na mão, que o cara não faz aquela saidinha, porque o cara vai, tipo assim, ele vai acelerar e não, tipo, vai puxar muito mais do que ele tá pensando que vai. Entendeu? Exatamente. Eu cheguei a ver, num dos anos que eu fui na Fórmula 1, tem sempre o desfile das Ferraris, né? Um cara que se mostrar, ele quase perdeu a Ferrari lá em Interlagos. Assim, ele nem estava andando rápido, mas quis acelerar um pouquinho mais, não sabe controlar um carro com Ah, potência, porque no máximo tá acostumado com 2.0, gente. Que sei. não, né? Aí pega um carro que realmente no que você pisou ele responde, você vai fazer merda. Mas é o pisou, exatamente é o pisou que é. Cara, a gente às vezes bota o carro na revisão. E o cara muda o. Você bota uma pastilha nova de freio lá, um sistema novo de freio, você dá uma pisada, você erra o freio, tipo, você já. Porque você É. tava lá embaixo antes, e você dá uma pisadinha, o negócio Aham. já, tipo, já para, você já faz um monte de cagada. Imagina você realmente encostar o dedo, assim, o dedão, né? Você dá com o dedão assim no negócio, o negócio. Né? Ele nem saiu, você já falou assim, ferrou. Porque ele nem saiu ainda, você já tá. Você já rezou três Ave Maria, ele nem saiu do lugar. Ah, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade, quem sabe um dia, né? De dirigir, porque é o máximo que eu cheguei, tipo assim, acho que o carro mais rápido que eu tive foi meu Peugeot. E, e querendo ou não, é um Peugeot, né, gente? Então, assim, né, você já sabe, né? O risco de pegar fogo é grande. Então, assim, Exatamente. não vamos abusar. Então, mas é isso. Não, mas legal. Ah, desculpa, a gente acabou saindo um Perdeu o pouco, foco. A gente perdeu o foco, galera. Desculpa. perdeu o foco. Primeiro vídeo do ano, a gente tá empolgado. Exatamente. Então, saindo, falou da superlicença, a questão da abertura para Indy, né? E para outras categorias, né? Isso, isso. Mas então, a parte assim de mudança que a gente viu assim é mais focado na Indy, porque o restante continua com as pontuações normais. Eles falam também em questão de quantidade de motores que você pode ter, essas coisas, mas eu não entrei também em tantos detalhes assim. O vídeo já tá longo, porque a gente não tem foco. Imagina se eu Sei, colocar um monte de coisa, né? Então, assim, mas eu acho que as mudanças que vão assim chamar mais atenção são essas, porque é o que a gente vai ver mais conforme passa o campeonato, né? E agora é aguardar a pré-temporada para ver aí o que esse povo está mostrando. A Audi já tirou o carro aí para testes. Esperamos que não seja um tratorzinho novamente, né? Porque para a gente ter um pouquinho mais de confiança né, no nosso né? menino. Mas agora é aguardar para. Porque assim, mesmo na pré-temporada, a gente vai fazer análise quando rolar, claro. Mas assim, são testes. A gente não Tem, sabe o que os caras estão testando, a gente não faz ideia do que tá lá sendo analisado. Então, assim, a gente pode fazer uma jogada muito por cima, mas já dá uma ideia de quem tá com uma carroça e quem tá com alguma coisa que possa vir a ser algo sim, bom. sim. Agora é Não, mas vai ser aguardar. legal. Tem equipe nova, tem, né? Tipo, tem equipe nova, totalmente nova, como a Cadillac, tem a questão da Sauber virando Saúde. Audi. Então, assim, é legal. É legal e saber se as top. Eu vi matérias do pessoal falando sobre o Hamilton de novo na questão da Ferrari, para ver se como é que vai ser esse ano, depois de um ano pífio, né? Não por culpa dele, dá pra ver que, Não, da na verdade, Ferrari. Tipo assim, é, foi um ano horrível da Ferrari como um todo. O não, Leclerc conseguiu um outro resultadinho ali, bem meia-boca do que se espera de uma Ferrari, né? Então, exatamente. assim, vamos ver se a Ferrari, como equipe, melhora para ter É. seus pilotos aí disputando, porque é sempre bom ver disputa. Por mais que Sim, não seja a equipe que eu quero ver ganhar, não, não é. Mas a gente gosta de ver eles na disputa também, porque é uma equipe grande que a gente sempre quer sim. ver brigando ali. Não, e quem sabe é o Williams, né? Oxi! Eu sei que eu não posso colocar o Williams no top 10. É isso, exatamente. Não está permitido. Proibida. É, Tô exatamente. proibida desde o ano passado. Tudo bem, eu entendi. Mas Para é quem isso, ninguém não, sabe. para quem não entendeu o xiste, dá uma olhada nos vídeos do ano passado.
nossos palpites que esse ano agora vai ser o campeonato inteiro, hein? Vamos ver. Vamos É, ver. vamos ver. Eu acho que a gente poderia, inclusive, vou jogar aqui a real, se vocês concordam, deixa aí nos comentários, galera. Mas eu acho que a gente podia fazer, tipo, uma previsão pela pré-temporada do que a gente acha que vai dar no final, hein? Eu acho que a gente Não, podia poder, não, jogar. eu acho que é ó, fazer um tier list, né? Fazer tipo assim, quem que vai estar brigando, quem que vai tanto de piloto como de equipes, Equipe, né? Não, né? fechou, Ver o vamos que a fazer gente assim. consegue acertar de previsão aí. Vai Quando dar umas de que mandinar, galera. quando que começa a temporada, você lembra? A temporada começa em março, primeira corrida da Austrália, se eu não me engano, ali próximo do dia 15. Agora eu não vou lembrar a data Sim, certinha. Mas eu acredito que pro mês que vem já tenha a pré-temporada. Normalmente é tem um tempinho antes. Eu, sim. sinceramente, não tô sabendo as datas, porque meu ano ainda não começou, galera. Eu já tô trabalhando, mas eu ainda, o cérebro ainda não tá funcionando. Mas Não, a gente a vai passando. gente, a gente traz as datas num próximo vídeo, certinho, Não, a prometo. gente vai passando, sem problema nenhum. Não, beleza. Então, acho que é isso, né? Eu acredito que sim. Fechou. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui meu abraço. Emê, Alô, galera! valeu!